Olá, eu sou a Cristiana Mello, Chief Growth Officer da Unidade de Recrutadores da Cato, e estou aqui participando desse Top 5 RH para falar um pouco sobre a tecnologia e como a gente pode aliar a tecnologia ao processo de recrutamento e seleção das empresas. Falando um pouquinho do meu perfil, eu atuo na Cato desde 2021 e antes eu atuei em diversas empresas dos mais diferentes segmentos, portes, startups, empresas de grande porte, nacionais e multinacionais, bastante no mercado de telecom e em áreas mais diversas, sempre muito ligada ao negócio. Marketing, desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de canais de vendas, transformação digital. Né? Sou administradora, formada e pós-graduada pela GV. E é um prazer estar aqui nessa palestra com vocês. Falando um pouquinho da Cato, a Cato tem 23 anos de mercado, foi pioneira como plataforma de empregos aqui no Brasil. Há mais de 11 anos fazemos parte do grupo SIC, que é líder no mercado da Austrália e Nova Zelândia, possui operações em diversos países. E aqui a gente tem mais de 11 milhões de currículos cadastrados na nossa plataforma, mais de 32 mil empresas navegando na plataforma todos os meses. Fazemos mais de 2 milhões e 400 mil entrevistas no último ano, só no último ano. Temos uma base bem rica de profissionais com deficiência, que a gente sabe que é bastante importante hoje para a gente garantir inclusão e diversidade. E também temos profissionais já laudados, com um laudo que segue todas as regras do que é esperado pelo Ministério do Trabalho. Desde 2021, a Cato vem se transformando de uma forma mais rápida e a gente está oferecendo gratuidade para os nossos candidatos. Todos os candidatos podem entrar livremente na plataforma, criar seu currículo, criar seu perfil e aplicar em todas as vagas que eles tiverem interesse. Do lado do recrutador, a gente oferece a vaga grátis e a gente também oferece diversas soluções que podem otimizar muito, inclusive usando bastante inteligência artificial, todos os processos seletivos e garantir um match super assertivo entre vaga e candidato. Né? Falando um pouco de tecnologia, a gente tem aqui um slide para gerar um pouco de reflexão. Infelizmente, não vou conseguir fazer algo real time com vocês e interagir aqui com vocês a quente, mas eu queria gerar uma reflexão. Né? O que vem à cabeça quando a gente pensa em tecnologia? Né? Em geral, vem coisas super disruptivas, né, gente? Vem o drone, o carro super moderno, elétrico, híbrido, ou até o que dirige sozinho, um app super avançado, usando o ChatGPT ou outras ferramentas de inteligência artificial, né? É por aí, e às vezes também pode vir algo mais do dia a dia, né? O seu celular ali, que você acabou de trocar e tudo mais. Quando a gente pensa nisso, é o mais natural. Mas a gente também tem, por outro lado, um grande, grande caminho para ser percorrido. Né? A gente vê aí alguns dados e manchetes de grandes empresas de mídia, né? G1 e Folha de São Paulo, que mostram alguns dados da pesquisa TIC de domicílio de 2022. É uma pesquisa muito voltada para a internet, para como é usada no Brasil, né? E é uma pesquisa bem ampla e feita há bastante tempo. E a gente vê aí dados bem, bem interessantes e como a gente ainda tem que percorrer um caminho grande, né? A gente teve em 2022, ano passado, 36 milhões de pessoas que não acessaram a internet durante esse ano. Durante o ano todo, gente. É muita gente, né? A gente está falando aí de um público bem grande, de mais de 10% da população acima de 10 anos, né? E aí, quando a gente vai ver os motivos, a gente tem o lado financeiro, que pega, mas a gente também tem o desinteresse, às vezes uma faixa etária mais avançada, que não usa mesmo a internet e que usa o celular só para o básico do básico, no máximo ali o aplicativo de mensagem. Né? Então, a gente tem a tecnologia se desenvolvendo muito, muitas coisas bem disruptivas, bem bacanas, que podem acelerar muito a nossa vida, que podem trazer ganhos. Por outro lado, a gente ainda tem muita gente sem acesso a essa tecnologia, né? E que está vivendo ali à margem dessa tecnologia. Como é que as empresas ficam no meio disso? Como é que as empresas podem garantir que elas possam ter tempo para os seus empresários, ou para os executivos, ou para as áreas de RH, serem mais estratégicas,
e usarem essa tecnologia realmente aonde precisa, né? De forma que a gente otimize muitos processos, né? Principalmente processos muito repetitivos ou muito operacionais, ou com grandes volumes de informações, ou grandes volumes de candidatos. E aí você consegue liberar energia, recurso, pessoas para focar na estratégia, para focar em coisas que trazem mais impacto para o resultado. A tecnologia faz o básico, faz às vezes até um pouco do avançado, mas faz o que é rotineiro, faz o que é muito repetitivo, e você consegue liberar pessoas para pensarem no futuro, para pensarem em coisas que podem ser aprimoradas, em inovação, né? Vamos falar um pouco disso aqui, e a gente começa a entrar em como é que a gente aplica essa tecnologia no dia a dia para tornar o processo de recrutamento e seleção mais eficiente, mais eficaz, né? Como que a gente faz isso? Primeira coisa, seja uma empresa pequena, que é o dono que está fazendo todo o processo, conduzindo todo o processo. A gente tem bastante aqui na Cato esse tipo de perfil. Até uma empresa super grande, que tem uma área de atração dentro de uma área de RH, é importante avaliar o contexto de recrutamento e seleção, né? É importante avaliar o contexto da empresa e depois as tecnologias disponíveis e que você vai usar aonde, né? Então, quando a gente está falando de contexto da empresa, qual é o porte, há quanto tempo está no mercado, tem um posicionamento de marca e uma comunicação super diferenciada, que já atrai cliente e candidato muito fácil. Tem uma marca empregadora relevante e muito forte, né? Tem empresas que não precisam fazer propaganda de si mesmo, porque já estão há tanto tempo no mercado, já são tão conhecidas. Seus valores já estão tão conhecidos como uma empresa muito bacana de se trabalhar, né? Já ganhou diversos selos, diversos certificados, e vem fazendo um trabalho muito consistente. Essa empresa ela vai ter muito menos desafio quando ela for falar num contexto de recrutamento e seleção, de ter que atrair candidatos, né? Os candidatos já vão estar de olho no que essa empresa tem a oferecer. Enquanto que uma empresa que está começando, ou uma empresa, às vezes, média, ou uma empresa mais industrial, uma empresa que está mais na, nos bastidores, uma empresa que presta serviço para outras empresas, essa empresa ela pode ter um pouco mais de desafio para conseguir atrair candidatos. E aí ela vai ter que trabalhar de outra forma, tanto no contexto de recrutamento e seleção, como nas tecnologias que ela vai usar. Quando você olha para o recrutamento e seleção, a área ou a pessoa que está coordenando aquele processo, às vezes o próprio dono, tem que olhar um pouco para qual a necessidade naquele momento da empresa. A empresa precisa expandir muito e muito rápido. A empresa vai expandir em diversos lugares do Brasil e todo mundo é presencial. A empresa tem flexibilidade de home office ou a empresa precisa realmente um presencial? A empresa tem perfis de vagas muito operacionais e administrativas ou tem um perfil super específico que requer uma expertise bem diferenciado, né? São níveis mais júniores de vaga, são níveis mais sêniores. Tudo isso faz muita diferença em que tipo de processo seletivo você vai conduzir, né? E qual o nível de avaliação, quanto você vai ter que fazer de teste, de dinâmica, para você conseguir afunilar e chegar nos candidatos ideais para aquela vaga. Eu sempre falo, né, e aqui na Cato a gente fica muito de olho nisso, a gente sabe que a necessidade para ajudar os recrutadores não adianta ser rápido, tem que ser efetivo e eficaz. A gente tem que ser assertivo, a gente tem que ajudar a empresa ou o RH da empresa a achar o candidato ideal. Não é qualquer candidato e preencher a vaga rápido, porque preenchendo a vaga rápido, às vezes você vai esvaziar ela rápido também. E isso gera um custo muito grande para a empresa, que ficar fazendo este processo seletivo diversas vezes, porque você não conseguiu ser assertivo. E onde a tecnologia entra nisso? Tecnologia, através de plataformas de recrutamento, da inteligência artificial, como a gente tem aqui na Cato, ou das ATS, que são as empresas que têm sistemas de gestão do processo de atração, do processo de recrutamento, né, que fazem a gestão fim a fim desse processo, a gente usa essas ferramentas, né, de forma a ajudar esse processo e esse contexto de recrutamento e seleção a simplificar e a otimizar e a gerar muito candidato assertivo, ideal para sua vaga, em menos tempo.
fazendo com que você foque no seu core business, que você foque nos seus negócios, na sua estratégia, que você pense mais no futuro, né? Então, esses 3 pilares, eles andam juntos, você tem que fazer esse mapeamento, ver em que posição você se encontra, com que complexidade você se encontra em termos de empresa, de dificuldade e desafio que você tem naquele momento de recrutamento de seleção, e como você vai usar a tecnologia a seu favor para fazer com que essas coisas andem juntas e de uma forma que te ajude, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Aqui a gente tem as etapas, passando um pouquinho, dos processos de recrutamento e seleção, que normalmente são os mais usados, né? E eu vou falar um pouco se tem tecnologia disponível para essas etapas, não tem, e quais os riscos até. Porque a gente sempre costuma falar, não, põe a tecnologia em tudo que vai resolver o problema. Mas a tecnologia, quando não utilizada corretamente, ou quando não escolhida adequadamente, pode te trazer alguns riscos, ou alguns problemas, ou alguns desafios que você vai ter que enfrentar no futuro. Ela pode resolver seu problema no curto prazo, mas pode te gerar um desafio no médio e longo prazo, né? Então, qualquer processo de recrutamento e seleção, gente, começa por uma coisa básica, que é o alinhamento com os gestores, quem tem a necessidade daquela vaga, né? E quem vai conduzir o processo de recrutamento e seleção, ou o RH, ou o dono, ou um dos sócios da empresa, faz um alinhamento. Por que a gente precisa dessa pessoa? Por que a gente precisa dessa vaga? O que essa vaga vai trazer de bom? O que vai produzir, né? Como que ela vai preencher aqui esse espaço dentro da nossa organização. Isso não tem muito a tecnologia, né? Você vai usar ali, fazer uma reunião, vai ter um formulário, alguma coisa para te ajudar nisso, né? E aí você vai realmente começar o processo. Começar o processo é abrir a vaga, né? Então você vai abrir a vaga. Ah, mas abrir a vaga, eu preciso ir sempre para uma plataforma de recrutamento, como a da Cato, preciso ter um ATS? Não, né? A gente ainda tem muito aqui no Brasil o que a gente chama de vaga que faz um processo boca a boca ou não estruturado, né? Então a gente tem a abertura da vaga, muitas vezes o dono perguntando ali, olha, você tem um primo, um amigo que possa vir aqui trabalhar nessa função, né? Que é o boca a boca. Você tem um pouco estruturado, que é, eu coloco no meu perfil do Instagram, de uma rede social, uma vaga, né? E um perfil que está falando de outros temas e que não vai te ajudar depois a organizar o processo. Ou você pode ir para algo mais estruturado, que são as plataformas ou ATS. E aí você vai ter o passo a passo, vai ter um pouco mais de estrutura mesmo. Então, você vai conseguir ter essa tecnologia te ajudando a fazer principalmente o que a gente tem aí de próximo passo, que é a triagem, ajudar a selecionar, né? Então, na triagem, que é um papel muito importante, a gente tem casos de vagas com 1.000 candidatos, 500 candidatos, quando é uma vaga atrativa em termos de salário e quando é uma vaga que é mais operacional, né? Eu não consigo, é muito difícil você usar um método tradicional e antigo, que é imprimir currículo a currículo e separar a pastinha do sim, do talvez e do não para ir para o próximo passo. Fica um pouco inviável, você perde muito tempo. E aí entra a tecnologia para ajudar. A tecnologia é muito importante para te ajudar nessa triagem, mas ela também pode trazer um risco. Por quê? Porque se você não é uma empresa super grande, estruturada, com um posicionamento de marca e uma marca empregadora muito forte, e você usa a tecnologia de forma indiscriminada, ou você já começa a colocar muitos testes, muitas etapas de qualificação e pré-qualificação nessa triagem, os candidatos têm reclamado bastante, né? Os candidatos às vezes podem não voltar. Eles podem ficar bastante insatisfeitos já no começo da jornada deles com o processo seletivo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado aqui e dosar o uso da tecnologia para que seja algo que te ajude naquele processo específico, mas também te ajude no futuro, né? Então aqui na Cato, por exemplo, a gente tem uma solução que é de pré-testar os candidatos em alguns quesitos bem básicos de temas administrativos e operacionais. Assim, toda vez que for abrir um processo, você não precisa testar de novo para aquele processo, aquele candidato. Isso ajuda a tirar um pouco dessa fricção com o candidato, né? Então, a tecnologia sendo empregada para o bem, para facilitar, né? Trazendo a facilidade, ajudando na triagem,
ajudando a dar agilidade, mas sem gerar um atrito ou uma fricção desnecessária, né? Depois da triagem, você vai ter lá um shortlist, né? Uma lista de perfis e candidatos que podem seguir para os contatos com o profissional de RH. Essa lista ela também pode ser refinada e é constantemente nessas plataformas, nas plataformas de recrutamento e seleção, com a ajuda da inteligência artificial. A inteligência artificial já vai ver os pré-requisitos que estavam na descrição da vaga, vai cruzar com o que tem no currículo e no perfil do candidato. Então, o candidato tem que preencher bem esse currículo, né? E às vezes a gente vê também candidatos chateados ou incomodados porque não passaram e tudo mais, mas às vezes você vê o currículo não está tão preenchido, não está tão completo, então fica muito difícil de fazer essa triagem e esse match nesses casos, nessas situações, né? Aí a gente vai para o contato com o RH, que a gente também pode usar a tecnologia para ajudar nisso. O profissional de RH ele pode usar a própria plataforma para lançar mensagens para ver se esses candidatos estão interessados. Porque às vezes eles têm os requisitos, mas eles estão no momento de carreira que eles não estão querendo mudar. Eles não estão interessados em mudar. E aí o profissional de RH perde muito tempo para checar esse interesse, para ver se esse candidato está interessado. Então é uma etapa importante. Também consome bastante tempo, mas também pode ser otimizada de alguma forma com o uso da tecnologia, tentando capturar esse interesse através de envios de mensagens, né? Mensagens super individualizadas, personalizadas, cuidadosas, para também não parecer uma coisa super robotizada. Vai para a fase de entrevistas. Aqui nas entrevistas, a gente já tem muito uso de entrevista online, foi algo que veio para ficar com a pandemia, né? A pandemia trouxe essa facilidade, acelerou muito essa coisa de fazer a entrevista online, né? A entrevista online é muito, muito eficiente, ajuda muito, porque não requer a locomoção do candidato, né? Então ela é mais barata para o candidato, gasta menos tempo dos dois lados. Você consegue otimizar bastante a agenda, né? E também tem entrevistas por vídeo, tem tecnologias que permitem isso, né? Que não é nem online. Você avalia um vídeo que o candidato enviou. Quais são os riscos e as pegadinhas aí? A gente está falando aí de ChatGPT e de várias outras ferramentas de inteligência artificial. Assim como o lado da empresa, o recrutador usa, o candidato também pode usar. E aí o candidato pode receber colas ali de como responder aquelas perguntas. A gente tem visto alguns casos desses já circular por aí. Então, deve ser usado. É muito importante para otimizar o tempo, mas a gente tem que tomar esse certo cuidado. E nos vídeos, o candidato pode treinar bastante antes de fazer o vídeo, né? Então, ela pode ser um passo do processo, mas tem que tomar um certo cuidado aí no uso da tecnologia para também garantir depois um contato, olho no olho, mesmo que seja online, e que você consiga pegar essas nuances e conseguir manter a assertividade do processo, com candidatos que realmente tenham fit com a cultura da empresa, com o momento e com o que aquela vaga exige. Dinâmicas e testes são super importantes também, porque você vê muito das soft skills e de alguns conhecimentos técnicos exigidos. Essas dinâmicas e testes, como eu falei, ela tem que estar numa etapa do processo que ela ajude muito a triar e a ver se realmente tem o perfil para a vaga, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o candidato, para não estressar demais. E as entrevistas com gestores são fundamentais, né? Porque o candidato, para os dois lados, o candidato avaliar se ele vai ter um fit com aquela área, com aquele gestor, e o gestor avaliar também o conhecimento técnico e se vai ter um entrosamento, uma empatia ali para trabalhar naquela área com aquela liderança. Depois a gente já vai para as devolutivas, que aí você faz as propostas para quem você acha que tem o perfil mais adequado, né? Tomar cuidado aqui, porque às vezes não é, você tem um empate técnico ali, né? Então você não dê o feedback antes de você realmente ter a devolutiva e afirmativa do candidato. E o feedback, que aqui é um tema também bem polêmico. A gente tem hoje ferramentas que ajudam a dar esse feedback e a gente também pode gerar um atrito aí com os candidatos, mas o que a gente mais ouve de queixas aqui na Cato são os candidatos que não têm nenhum retorno, né? Eles ficam bastante frustrados, decepcionados por terem gasto energia, tempo, dedicação e não terem tido um feedback. Então, principalmente quando já funilou bastante, está bem na frente, no final do processo,
é bem importante gastar um tempo dando esses feedbacks, porque esse candidato às vezes não tem o fit para aquela vaga de momento, mas ele tem fit para a empresa, e ele pode ser convidado depois, e ele pode também gerar uma propaganda, uma divulgação positiva da sua marca empregadora, mesmo não vindo trabalhar na empresa. Né? E aí você tem a finalização e fechamento do ciclo do processo de recrutamento e seleção. São muitas etapas. A gente viu que a tecnologia ajuda em quase todas elas. Né? Só no alinhamento com o gestor, que ali você vai usar só a ferramenta para fazer a reunião e tudo mais, e o formulário. Mas a tecnologia pode ajudar em todas elas. Por outro lado, a tecnologia também tem alguns riscos que você tem que tentar monitorar e usar de forma que você minimize esses riscos, para você não ter problemas no médio e longo prazo. Né? Seguindo aqui, a tecnologia ela também tem um papel fundamental em ajudar a monitorar todo esse processo e a mensurar e acompanhar os principais resultados. Então, você tem aí que definir lá no começo da sua jornada que tipo de resultados você espera com aqueles processos que estão sendo conduzidos. Os KPIs, né, os indicadores que a gente tem que são mais utilizados, é o tempo para o provimento daquela vaga, o SLA de contratação, é o NPS dos candidatos que passaram por aquele processo todo, se eles continuam promovendo a empresa, promovendo aquela posição, ou se eles ficaram tão insatisfeitos com tudo que eles começam a falar mal da empresa, que é muito ruim. Turnover, que é a taxa de rotatividade. Né? Eu estou sendo assertivo no processo, como eu falei bem no começo. Se você é assertivo no processo, você consegue depois manter o candidato engajado, trabalhando, produzindo bem. Esse é o processo seletivo ideal, é o processo nota 10. E também o custo dessa contratação. Então, que ferramentas eu usei, quantas pessoas eu precisei dedicar para esse processo. Isso tudo tem um custo. Então, avalie tudo isso. É importante que os times conheçam esses indicadores. Não adianta ser só você vendo ali na sua ferramenta. Todo mundo que está envolvido precisa conhecer. Porque aí o próprio gestor vai tomar mais cuidado para declarar o que ele precisa na vaga. Ele vai tomar cuidado na entrevista para garantir que ele está pegando a pessoa que realmente tem perfil, fit cultural, perfil para vaga, perfil para trabalhar naquela área, naquele momento. Né? Todo mundo que está envolvido vai poder conhecer esses KPIs, esses indicadores, e entender o quão crítico é quando você não está sendo eficiente no processo. E o quanto custa aquilo para a empresa. Né? Porque uma cadeira vazia a gente sabe que custa muito. E uma cadeira que você fica rodando e tendo que preencher e fazer o processo, muitas vezes também custa muito para a empresa. Sai muito caro, porque você deixa de entregar coisas que podem trazer resultado para o negócio. Seguindo aqui, a gente quer agora falar, então, das vantagens da tecnologia, só para fechar um pouco, amarrar um pouco tudo isso. O que a gente vê é que a tecnologia traz impactos super positivos para o processo. Não tem como negar. Né? Mesmo tendo aqueles riscos que eu pontuei, a gente reduz custos, economiza muito tempo, reduz a SLA de contratação, contrata mais rápido, contrata de forma mais assertiva. Os times podem focar em outros temas e trazer resultados diretamente ligados ao negócio. A gente tem um maior alcance, tem muita vaga hoje em dia que são posições em várias filiais da empresa, em vários lugares do Brasil. Como é que você vai fazer isso estando na sede? Você consegue fazer isso com a tecnologia. Então, é muito importante para dar alcance. Né? Você consegue falar com diversos candidatos ao mesmo tempo. Isso otimiza demais. A gente também tem maior agilidade e maior assertividade. Então, você cria processos automatizados, você consegue visualizar os dados ali ao real time, à medida que eles vão acontecer, que o processo vai acontecendo. Você tem muito mais facilidade de acompanhar tudo, sem gastar com papel, com pastinha de sim, de não, de talvez. Isso é muito mais assertivo, isso é muito mais coerente, né? Porque você garante que está tudo escrito ali numa ferramenta, está tudo rastreável, e você consegue aproveitar e fazer aquele processo de novo para uma nova vaga. Né? À medida que você vai crescendo e você vai precisando preencher outras pessoas com aquele mesmo perfil, você reaproveita muita coisa. Você vai ter todo aquele histórico ali, você vai ter as etapas bem mapeadas. Então, tecnologia fundamental, temos que usar, mas temos também que dosar e evitar riscos desnecessários. Seguindo aqui, a gente também
tem que falar de humanização. A humanização está muito, né? Está meio que na moda, né? Fica um pouco vazio às vezes, mas não, gente. A gente vê todos os dias exemplos, né, de que a tecnologia traz ganhos, traz benefícios, traz assertividade, agilidade, rastreabilidade, mas ela traz esses riscos que a gente falou. A gente está lidando com pessoas, né? Quem está do outro lado é um candidato, é um ser humano que ele está procurando mudar de vida, né? Nosso propósito aqui é mudar a vida, transformar a vida das pessoas através do trabalho, né? O trabalho ele é muito importante para quase todos os adultos produtivos, porque ele tem a ver com status, com responsabilidade, com remuneração, né? Com fatores de autoestima, fatores psicológicos, né? E fatores bem pragmáticos, né? De trazer, prover o sustento da família, da casa e tudo mais. Então, não dá para a gente confiar de que tudo vai ser feito de forma tecnológica, usando uma plataforma, um ATS, e de que esse candidato vai ficar com super promotor da empresa, ao passar por algo extremamente robotizado, extremamente automatizado, sem nenhum contato com as pessoas da empresa, né? Então, o processo tem que levar tudo isso em consideração, né? E aí a gente tem algumas dicas aqui, né? De que você precisa fazer para garantir esse processo de recrutamento e seleção tecnológico e eficiente, eficaz, mas que também tenha esse lado humano muito ponderado. Então, você tem que desenhar essa jornada que o candidato vai passar. E como eu falei, às vezes elas têm muitas etapas, exageram demais nos testes logo no início, né? Você facilita muito a triagem ali de pré-requisitos e tudo mais, facilita. Mas às vezes esse candidato está fazendo 10, 15 processos ao mesmo tempo. E aí ele vai se estressar. Ele vai, às vezes, até pior do que ele iria por estar repetindo pela 10ª vez o mesmo teste. Então, desenhe essa jornada com cuidado, com empatia, né? Use a empatia e a transparência em todas as etapas, né? Use a ferramenta, mas também faça com que essas pessoas sejam envolvidas e tenham transparência no processo. Seus colaboradores que estão envolvidos com isso, ou até você mesmo, que é o dono da empresa, treine, veja melhores práticas. Hoje em dia tem de tudo na internet. A gente tem um blog super rico com dicas sobre melhores práticas de como fazer isso, né? Tenha uma comunicação clara e objetiva com os candidatos em todos os momentos de entrevista. Muito importante. Deixar claro as expectativas, deixar claro como a empresa funciona. A seleção é um processo de duas mãos. Os dois lados têm que estar satisfeitos para ser ganha-ganha e para ser um processo seletivo bem sucedido, que o candidato fique, trabalhe, produza motivado. E dedique tempo aos feedbacks, né? É impossível, em alguns processos, fazer o feedback 1 a 1 para 1000 candidatos. Como eu falei, a gente tem casos assim. Mas, principalmente mais para o final do funil, que já passou por várias etapas da triagem, dedique tempo a dar feedback, principalmente mais no final. Esse candidato merece um tempo para entender por que não foi ele, né? Porque aí ele vai continuar evoluindo e, como eu disse lá atrás, ele pode não ter perfil para aquela vaga naquele momento, mas ele pode ter um perfil super bacana para a empresa, ter todo o fit cultural. E ele pode ser muito, muito promotor da sua marca, empregadora. Ele pode te ajudar a achar outros profissionais muito valiosos que possam vir e trabalhar na sua empresa por muito tempo. Então, dedique tempo a esses feedbacks. É bem importante. Seguindo aqui, fechando tudo isso, a gente tem as considerações finais. Então, tudo isso para falar que quem importa no final do dia, essa tecnologia precisa estar alinhada com o seu propósito, o propósito da sua empresa. Precisa estar adequada a uma jornada de candidato e a do colaborador que vai trabalhar nesse processo. E o objetivo de uso dessa tecnologia é trazer impacto positivo, né, gente? Então, positivo é importante aqui. Não pode ser um detrator ou algo que vai te atrapalhar no futuro. E que traga impactos nos seus resultados e aumente muito a eficácia do seu processo, para você achar candidatos ideais que fiquem muito motivados na sua empresa. Conta com a nossa tecnologia da Cato também para te ajudar. A gente tem uma plataforma, como eu falei, com inteligência artificial para triar os candidatos mais compatíveis e mais engajados para a sua vaga.
né? E a gente vem evoluindo essa plataforma muito nos últimos tempos. Entre e confira. A gente tem a vaga grátis, que pode ser publicada de forma ilimitada. E a gente tem produtos pagos que podem turbinar esse processo, né? E também quero deixar à disposição aqui o nosso blog. Esse QR Code leva para o blog Cato Empresas, que também vai trazer dicas bastante ricas. Vai mostrar para vocês sobre os nossos eventos, webinars e tudo mais. Siga a gente nas redes sociais, Cato Empresas Oficial. E eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco aqui nessa palestra. Muito, muito obrigada, em nome da Cato. E que vocês tenham excelentes processos de recrutamento e seleção usando a tecnologia ao seu favor. Obrigada.